Não é incomum que nos questionemos a respeito das divisões da ciência histórica em grandes períodos ou eras. Trata-se daquilo que chamamos comumente de caixinhas da história. Mas o que são essas divisões? No Unguento de hoje, eu, o Andrew, vou discutir um pouco sobre essa questão usando o exemplo da História Antiga e contando com a ajuda da obra História Antiga de Norberto Luiz Guarinella. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que as divisões tão bem conhecidas, História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea, são meramente convenções construídas em âmbito acadêmico para tentar dar sentido ao passado. Isso quer dizer que essas grandes subdivisões são construções legadas pela tradição de pesquisadores que, ao interpretar os vestígios do passado, decidiram, a partir de muitos debates, construir, por meio de teorias e modelos de interpretação, grandes generalizações que fornecem unidade. Essa unidade poderia ser chamada de um grande contexto, ou, como defende um importante historiador brasileiro, de forma ou forma. É dessa maneira que nascem as grandes caixinhas da história. Para entender isso, eu uso o seguinte exemplo. Imagine um sujeito que vivia no que restou do Império Romano Ocidental e que acordou no dia que se seguiu a deposição de Rômulo Augusto. Será que ele pensou com seus botões que não era mais antigo, mas sim medieval? Isso seria bem insólito, não? Ou seja, os atores envolvidos nessa grande trama, que é a passagem de uma caixinha para outra, eles não percebem essa mudança porque ela de fato não existiu. Foi uma elaboração posterior, produzida pelas pessoas que decidiram compartimentar um grande período dentro de uma forma. Você pode estar vivendo algo parecido neste momento, mas não sabe, já que se isso acontecer, será algo construído no futuro. Pois bem, se a história antiga é um tipo de convenção, ela também possui sua própria história. Ao que tudo indica, após a desagregação do Império Romano Ocidental, a memória do passado pré-cristão passou por uma espécie de esquecimento e sobrevivia apenas como trabalho morto na Europa dita ocidental. Foi somente a partir do século XII d.C. que os textos desse mundo anterior ao cristianismo ganharam algum destaque. Alguns séculos depois, vários autores antigos voltaram a circular após a disseminação da imprensa, ao mesmo tempo em que a tomada de Constantinopla colocava, além da redescoberta de vários textos gregos, uma Europa cristã em oposição ao mundo islâmico mais uma vez. Esses e outros eventos geraram interesse no passado antigo, não só nos textos, mas também dos resquícios físicos, e em pouco tempo se desenvolveu a ideia de renascimento, ou seja, uma retomada dos valores antigos, considerados clássicos, em oposição a uma idade do meio que separava os homens desses valores, a Idade Média. Claro, esse passado clássico era muitas vezes uma idealização, um projeto de rememoração em detrimento de outro. No século XVIII, diante de um mundo passando por um processo de racionalização do pensamento, surgiu a primeira obra de impacto sobre a história antiga, Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon. Havia nela uma explicitação de uma época áurea da humanidade, o Império Romano até o governo de Marco Aurélio, que foi corroída por vários fatores, entre eles o cristianismo, bastante atacado pelo iluminismo e os defensores do pensamento racional. Foi entre o final do século XVIII e início do século XIX também que a história antiga se tornou uma disciplina acadêmica, campo de estudo de especialistas e com um recorte bem específico, a Europa mediterrânea. Se era um momento de surgimento dos Estados Nacionais modernos, a história antiga passou a ser feita pelas lentes da procura dos Estados e nações na Grécia e em Roma. Grande parte da produção acadêmica sobre a história antiga no período partia da questão do Estado, como as histórias de Roma, de Niebuhr e de Monsen testemunham. Na segunda metade do século XIX, sob o impulso de novas ciências humanas e do impacto das ideias de Darwin, as noções de evolução, civilização, progresso e superioridade ajudaram a pensar a história antiga a partir de uma linha progressiva de civilização em que a Europa era o estágio máximo, seu estágio final. Se o Império Romano civilizou os bárbaros, por que seus descendentes, os europeus, não poderiam mais uma vez arcar com esse fardo, não é? Alguns importantes autores produziram suas reflexões nesse recorte temporal, do século XIX, como Fustel de Coulanges,
Karl Marx e Max Weber. Foi no século XIX também que os currículos de história antiga chegaram nos sistemas de ensino criados pelos Estados nacionais. O ensino da história da Grécia e de Roma, conjugados com o aprendizado das línguas mortas dos clássicos, ou seja, o grego e o latim, tornaram-se fundamentais para a formação de uma elite que partilhava de uma herança comum, até mesmo do Brasil. Essa herança, em grande parte, era defendida a partir do prisma da liberdade ocidental frente ao despotismo oriental simbolizado no Egito e na Mesopotâmia. Aqui, mais uma vez, é possível perceber a lente do presente, já que o século XIX viu o liberalismo se tornar uma ideologia política de grande força. O impacto dessa fase é sentido até hoje, já que o currículo de história antiga desse período ainda vigora nos currículos escolares e livros didáticos, pelo menos sob o aspecto formal, embora já muito diferente na maneira de tratar os conteúdos. O século XX assistiu a um processo de contestação de muito do que era feito dentro do campo da história antiga. Ao mesmo tempo em que importantes atualizações teóricas ocorreram internamente, o curso dos acontecimentos do breve século XX alterou a lente pela qual os historiadores enxergavam a antiguidade. Como exemplo dessa relação entre o pensamento histórico e os eventos presentes, é possível citar os trabalhos de Rostovtsev, que na esteira da Revolução Russa passou a interpretar a história do Império Romano a partir da acumulação de capitais, a luta de classes e a Revolução. A historiografia marxista da segunda metade do século XX se destacou por usar de resquícios materiais para produzir uma historiografia pungente, mas após os eventos de 89 perdeu grande fôlego. Algumas das interpretações mais fortes ainda em voga tiveram sua origem no século XX. Moses Finlay foi o responsável por disseminar a tese de que as histórias da Grécia e de Roma formavam um mundo antigo particular, a partir da prevalência da propriedade privada e das cidades. Um mundo antigo completamente diferente do capitalismo moderno. Esse seria o chamado primitivismo, que quase retirou do vocabulário dos pesquisadores de história antiga termos como capitalismo e classes sociais. Jean-Pierre Vernant, a partir de leituras interdisciplinares, mostrou uma religião grega muito diferente da que era tratada até então, e mudou o lugar do homem grego no mundo ocidental. A dita superioridade cultural dos gregos e romanos foi duramente atacada com um processo de descolonização da história antiga, e a resistência dos povos conquistados foi mostrada, ao mesmo tempo em que a continuidade entre Oriente Próximo e Grécia passou a ser defendido, por exemplo, em Atena Negra, obra fundamental. A esse processo de crise da superioridade ocidental, seguiu-se uma abertura a novas interpretações, simbolizadas na recepção por parte da história antiga da nova história cultural. O conceito de identidade passou a balizar muitas das produções da área. As identidades gregas e romanas deixaram de ser algo rígido e nuclear, para ser algo mutante e aberto às influências de outros povos. As noções de culturas híbridas, assimilação e a valorização da recepção do particular diante do geral foram tendências inauguradas a partir das décadas de 1970 e 1980. Além disso, seguiu-se uma abertura a outras culturas e também uma reavaliação das balizas cronológicas da antiguidade. Se usamos do exemplo lá atrás da deposição de Rômulo Augusto como um marco da passagem da antiguidade para a Idade Média, os historiadores passaram a perceber que até esses marcos eram uma convenção passível de revisão. E surgiu, por exemplo, uma nova forma, a Antiguidade Tardia, que, popularizada por Peter Brown, mostrava um mundo pujante entre os séculos 4 e 7 d.C., a partir de marcos culturais e religiosos. Esse processo de mudança das balizas segue em curso, e é possível perceber que ainda está em construção. Uma proposta de mudança de baliza é fornecida pelo próprio professor Norberto Gorinello, que propõe perceber o Mediterrâneo como orientador de uma leitura de história antiga. Em um mundo cada vez mais conectado como o nosso, a história antiga pode passar a examinar as conexões entre as sociedades a partir das comunicações feitas entre essas sociedades pelo mar Mediterrâneo. Assim sendo, a história antiga jamais pode ser entendida como uma disciplina isolada de seu contexto histórico de produção e das discussões teóricas mais amplas produzidas no âmbito acadêmico. Apesar de muito distante do nosso presente,
a maneira como estudamos esse mundo antigo sempre passa pelas lentes do contemporâneo. Os historiadores, homens do presente, é que fazem as perguntas aos documentos do passado e, portanto, sempre existe um quê de presente nas respostas a serem construídas. Se no século XIX os historiadores perguntavam sobre os impérios e os estados grego e romano, no final do século seguinte, seus sucessores perguntavam a respeito das resistências e sobre outras identidades que não aquelas advindas da estrutura estatal. No final, e isso é muito importante, não é possível dizer que nem os primeiros e nem os segundos estão certos, nem os historiadores do século XIX e nem do final do XX, mas que todos produziram a história passível de ser produzida em seus contextos históricos. Também é importante dizer que só é possível apontar que todos eles produziram história porque seguiram as diretrizes teórico-metodológicas existentes na história científica acadêmica em seus períodos. Afinal, nem tudo o que se escreve sobre os antigos pode ser considerado história antiga do ponto de vista científico-acadêmico. Então, para encerrar nosso episódio de hoje, gostaria de deixar 3 indicações de leitura. A primeira é a obra já citada, História Antiga, escrita por Norberto Luiz Guarinello e disponível no catálogo da editora Contexto, nossa parceira. Para aqueles que querem uma discussão teórica sobre a questão das caixinhas da história, indico o artigo Uma Morfologia da História, As Formas da História Antiga, também de autoria de Guarinello e disponível no acervo da revista Politeia. Por último, para quem quiser uma visão panorâmica sobre Grécia e Roma na Antiguidade, indico a obra Grécia e Roma de Pedro Paulo Funari, também da editora Contexto. Bem, e antes de encerrar, só gostaria de pedir para que nos sigam nas redes sociais, escolham o seu agregador de áudio favorito e nos escutem, e se tiver sobrando uma graninha, que quem puder, apoie o projeto. Muito obrigado e até mais!